Olá, amigo concurseiro. Estamos aqui com mais uma questão de matemática da prova aí da ANCEP, concurso da SEMEC 2019 para professor de polivalência. Vamos aí ao enunciado da questão. Observe a sequência infinita de figuras formada por quadradinhos. Aí temos a figura 1, figura 2, figura 3 e reticências, né? Porque é infinita, ou seja, não tem fim. No entanto, quantos quadradinhos terá a figura 8? Embora seja infinita, a pergunta que é feita é quantos quadradinhos terá lá na figura 8. Então aqui, eu vou mostrar duas formas de responder essa questão, uma forma simples e uma um tanto complicada. Porque uma você vai usar a fórmula, né, de PG. Na outra, vamos usar apenas um raciocínio, beleza? Então vamos aí responder a questão usando primeiramente a fórmula, tá? Então, para responder essa questão, nós vamos usar a progressão geométrica, né, PG, porque observamos que aqui vai haver multiplicação, né? Então, nós vamos chamar as figuras assim: A1, a figura 1, A2, a figura 2, A3, a figura 3. Como o enunciado nos deu que ele quer saber quantos quadradinhos tem na figura 8, então nós vamos fazendo os números até a figura 8, embora não sabemos quantos quadradinhos tem daqui até lá. Então, A4 para representar a figura 4, A5 representando a figura 5, A6 representando a figura 6, A7 a figura 7 e A8 representando a figura 8, que é a nossa busca, né? Quantos quadradinhos terá a figura 8? Interrogamos aí. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui os elementos, né, fundamentais da PG, que é no caso aqui, né, elementos fundamentais da PG, que é A1, N e Q. Esse A1 vai representar a figura 1. Né? Quantos quadrinhos tem na figura 1? Tem 1. Então A1 vai ser igual a 1. N, ele vai representar a quantidade de elementos que nós estamos procurando. No caso aqui, vai ser 8 elementos. Estamos procurando o número 8, então vamos contar 8 elementos. Esse Q está representando a razão, né? A razão que é o resultado aí de uma divisão, né, por meio de uma fração. Então nós temos aí Q, que é a razão, vamos interrogar porque não sabemos. Então, como não sabemos quem é a razão e precisamos dela para responder a questão usando a fórmula da PG, então nós vamos procurar a nossa razão. Quem é o cálculo da razão aí? A fórmula é Q, que é razão, que é igual a A2 sobre A1. Quem é A2? A2 é a figura 2. Quantos quadrinhos eu tenho na figura 2? 2 quadrinhos. Então, A2 é igual a 2 sobre A1. Quantos quadrinhos eu tenho na figura 1? 1. Então, 2 sobre 1. E 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, nossa razão, né, que é o resultado aí da divisão dessa fração, é 2. Beleza? Então, com esses dados em mão, nós vamos agora usar a fórmula da PG, que é essa daqui. AN, que é igual a M vezes a razão, entre parênteses aí, elevado a N menos M. Beleza? E é o seguinte, agora nós vamos substituir esses termos pelos números que estão ali expostos. A N, por exemplo, nós temos o A, que representa a figura. E quem é N? N é 8, então a N vai ser igual a A8, que é igual a A1, porque AM, esse AM sempre vai ser o A1. Pode ser sempre o A1? Depende. Se eu não tiver o A1, pode ser o A2, ou seja, ele vai substituir a figura qual vamos começar. No caso, como eu vou começar por A1, esse AM é igual a 1, né? O M vai ser igual a 1, vezes o Q, que é a razão,
elevado a n menos m. Quem é n? Sabemos que é 8. Quem é m? M, se é a 1, então m vai ser igual a 1. Então, vamos elevar essa razão a 8 menos 1. Tá ok? E assim vamos continuando. A 8 é igual a 1 vezes a razão. Lá em cima vamos resolver logo. Temos 8 menos 1, que é igual a 7. Aí damos continuidade. A 8 é igual a 1 vezes a razão, que é 2, né? Tá aqui, ó. 2 elevado a 7. Então vamos repetir. A 8, que é igual a 1 vezes... Aí quando para aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos 2 elevado a 7. Isso quer dizer o quê? Que vamos multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes, repetindo, né? 2 vezes 2, todo aquele processinho, até multiplicarmos numa quantidade de 7 números, o 2 repetido 7 vezes. Então vamos lá, ó. 2, uma vez, ver 2, duas vezes, ver 2, 3 vezes, ver 2, 4 vezes, ver 2, 5 vezes, ver 2, 6 vezes e ver 2, 7 vezes. Ou seja, repetimos o 2 7 vezes, né? Só que foi assim, 2 elevado a 7. Então é 2, ver 2, ver 2, ver 2, ver 2, ver 2, ver 2. Tá ok? Então, como sabemos de cabeça, vamos lá. Então, 2 ver 2, 4. 4 ver 2, 8. 8 ver 2, 16. 16 ver 2, 32. 32 ver 2, 64. Aqui dá para fazer tudo de cabeça. Mas se nós não fôssemos fazer de cabeça, dá para calcular tranquilinho na hora da prova. Estou colocando assim para poder a questão aqui não ficar muito longa. Aí digamos que você fazendo na prova está usando o 64 mesmo aqui na caneta, o 64 vezes 2. Então 64 vezes 2, 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 6, 12. Então 2 vezes 64, ou 64 vezes 2 é igual a 128. Aí nós vamos lá para a fórmula de novo. A 8 é igual a 1 vezes 128. Aí vamos repetir. A 8 é igual. Quanto é 1 vezes 128? É o próprio 128. Então está aí. Quantos quadradinhos terá a figura 8? A figura 8 terá 128 quadradinhos. Ou seja, letra D, a nossa alternativa correta. Então assim, gente, essa maneira aqui eu acho um pouco difícil e complicada. No entanto, dá para fazer usando a lógica? Dá. Embora não seja a maneira mais correta, mas dá. Então, vamos ao exemplo 2, né, que é o segundo exemplo. Então, temos aí, observe a sequência infinita de figuras formada por quadradinhos. Figura 1, 2, 3, reticência. Quantos quadradinhos terá a figura 8? Então, você poderia fazer o seguinte. Você vai contar quantos quadrinhos tem nas figuras amostra. Então, tem um quadrinho na figura 1, 2 quadrinhos na figura 2, 4 quadrinhos na figura 3. Aqui ele está seguindo uma lógica para ter essa mudança. Se fosse somando, né, usando uma PA, que é a progressão aritmética. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, então eu somei 1 mais 1, 2. Como é que eu somei 1 mais 1 para dar 2? Eu tinha que somar com 1, e aqui na figura 3 era para ter 3. Porém, tem 4 quadradinhos. Então não foi PA. Vamos ver a PG, que é multiplicando. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então aqui eu tenho 4, figura 3. Ó. Se eu pego esse 4 e divido por 2, vai dar 2. Se eu pego esse 2 e divido por 1, vai dar 2. Então quer dizer que a sequência é de 2 em 2. Porque 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Você vê que bateu. Então aqui eu poderia usar na lógica. Aí como eu não tenho as demais figuras, mas eu sei que ele quer a figura 8, eu colocaria aquela questão de A1, A2. Eu poderia colocar o número e repetir do jeito que eu coloquei antes, né? A1 para representar a figura 1, A2 a figura 2, A3 a figura 3 e assim sucessivamente até a figura de número 8. 4, 5, A6, A7, A8. Por que eu vou multiplicando de 2 em 2? É que eu vou colocando o número para mim não perder a sequência. Tá? Você poderia colocar apenas os números sem a letra A. Então, eu vou aqui. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é porque a sequência é de 2 em 2, uma PG.
é 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, e como vimos no exemplo anterior, 64 vezes 2, 128. Então você vê que foi bem mais rápido e bem mais fácil. Claro que na hora da prova você ia fazer esses cálculos aqui usando aí a sua caneta, mas daria tranquilo para você fazer isso aqui de cabeça, colocando 2 vezes 64, 2 vezes 32 ou 2 vezes 16, para chegar aos 128, beleza? Então, a resposta, letra D de dado. Obrigado pela atenção, espero que você tenha compreendido, e abraço e até o próximo vídeo.